Jayden Hartwell, um carismático banqueiro de investimentos de 45 anos, e sua esposa Karen, uma curadora de galeria de arte de 42 anos. Eram um epítome do sucesso e do refinamento. Sua extensa casa de 5 quartos, com seus gramados bem cuidados e veículos de luxo na garagem, era a inveja de seus vizinhos. Por 15 anos, os Hartwells foram pilares de sua comunidade. Eles davam festas luxuosas, doavam generosamente para instituições de caridade locais e eram membros ativos do clube de campo. Seus 2 filhos, Penelope e Atticus, se destacavam em sua escola particular e em atividades extracurriculares. Para o mundo exterior, os Hartwell pareciam estar vivendo o sonho americano. Mas por trás da fachada de perfeição, uma tempestade se formava. Na primavera de 2023, a fachada começou a ruir, revelando uma história de traição, doença e vingança que chocaria a comunidade profundamente. O que se seguiu foi uma série de eventos que deixaria seus amigos, familiares e vizinhos questionando tudo o que pensavam que sabiam sobre os Hartwells. A história de amor de Jayden e Karen começou no outono de 2003 na Universidade Northwestern. Jayden, um veterano formando em finanças, viu Karen pela primeira vez em uma exposição de arte no campus. Ela era uma estudante do 3º ano de História da Arte, seus olhos brilhando de paixão enquanto explicava as nuances de uma peça abstrata particularmente impressionante para um grupo de ouvintes atentos. Intrigado por sua inteligência e beleza, Jayden se aproximou dela depois que a multidão se dispersou. Ele se apresentou, gaguejando levemente ao falar. Karen ficou encantada com o interesse genuíno dele por seu trabalho e sua sagacidade. Eles passaram horas conversando naquela noite, perdendo a noção do tempo enquanto descobriam seu amor compartilhado por viagens, culinária refinada e literatura clássica. Seu namoro foi um turbilhão de gestos românticos e discussões intelectuais. Jayden cortejou Karen com piqueniques surpresa no Jardim Botânico da Universidade. Sessões de estudo noturnas que se transformavam em conversas profundas sobre seus sonhos e esperanças. E viagens de fim de semana para explorar a vibrante cena artística. Após a formatura, Jayden conseguiu uma posição cobiçada em uma prestigiada empresa de investimentos, enquanto Karen buscava seu mestrado em curadoria de arte. Apesar de suas agendas lotadas, o relacionamento deles floresceu. Eles apoiavam as ambições um do outro, celebrando cada conquista e confortando-se mutuamente nos contratempos. Na primavera de 2008, Jayden pediu Karen em casamento no topo da Willis Tower ao pôr do sol. Ele havia organizado um jantar privado no Skydeck, cercado pelas luzes cintilantes da cidade que ambos amavam. Karen, tomada pela emoção, disse sim sem hesitar. O casamento deles, realizado no ano seguinte no Jardim Botânico, foi um evento luxuoso, que combinava o gosto de Jayden por luxo com o talento artístico de Karen. Amigos e familiares se reuniram para a união deles, muitos comentando o quão perfeitamente compatível o casal parecia. Os primeiros anos do seu casamento foram preenchidos com alegria e ambição. Eles trabalharam duro, economizando dinheiro e construindo suas carreiras. Jayden subiu na hierarquia corporativa com determinação, enquanto Karen fez seu nome no competitivo mundo da arte. Em 2011, eles deram as boas-vindas à sua filha Penelope, seguida 2 anos depois pelo seu filho Atticus. A paternidade trouxe novos desafios, mas também aprofundou seus laços. Eles enfrentaram noites sem dormir e trocas de fraldas como uma equipe. Seu amor se fortalecendo a cada dia que passava. Para todos que os conheciam, Jayden e Karen Hartwell eram o casal perfeito, destinados a uma vida inteira de felicidade juntos. Conforme os anos passavam e o sucesso dos Hartwell crescia, sutis mudanças começaram a aparecer em seu relacionamento. As primeiras rachaduras em sua vida aparentemente perfeita surgiram por volta de 2018. Coincidindo com uma promoção significativa para Jayden. Seu novo cargo como vice-presidente em sua empresa veio com um aumento salarial substancial. Mas também exigia mais do seu tempo e atenção. Karen, que havia reduzido seu trabalho na galeria para se concentrar em criar os filhos, se viu cada vez mais sozinha. Os jantares íntimos e as escapadas de fim de semana, que antes eram uma constante em seu relacionamento, tornaram-se eventos raros. Jayden estava frequentemente ausente, avistamentos até tarde da noite no escritório e viagens de negócios frequentes. No início, Karen tentou ser compreensiva. Ela se dedicou ao trabalho voluntário e se concentrou nas atividades das crianças, dizendo a si mesma que a dedicação de Jayden à sua carreira era para o benefício da família. No entanto, à medida que os meses se transformavam em anos, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo havia mudado fundamentalmente entre eles. Os amigos começaram a notar a tensão. Em eventos sociais, Jayden e Karen não se sentiam mais atraídos um pelo outro como antes. Suas brincadeiras foram substituídas por interações educadas, quase formais. O sorriso de Karen, que antes irradiava na presença do marido, agora parecia forçado e frágil. Karen tentou diminuir a distância, planejando noites românticas e passeios em família. Mas Jayden sempre parecia distraído, com a mente em outro lugar. Quando ela expressou suas preocupações, ele as ignorou, garantindo a ela que estava tudo bem. E que ele estava apenas sob muita pressão no trabalho. À medida que 2022 chegava ao fim, Karen não conseguia mais ignorar a sensação persistente em seu intestino. Algo estava errado, e ia além do estresse normal de uma vida agitada. Mal sabia ela que a verdadeira extensão do problema em seu casamento estava prestes a se revelar da maneira mais devastadora possível. As sementes da destruição do casamento Hartwell foram semeadas em uma noite fria de outono em setembro de 2022.
Jayden estava participando de um baile de caridade no Instituto de Arte, um evento ao qual sua esposa normalmente o teria acompanhado. No entanto, Karen havia ficado em casa com a ticos doente, deixando Jayden para representar a família sozinho. Foi lá que ele pôs os olhos em Viviana Reyes pela primeira vez. Uma analista financeira promissora de 32 anos que havia se transferido recentemente para o escritório de uma empresa rival. Viviana era tudo o que Karen não era: jovem, ambiciosa e desimpedida de responsabilidades familiares. Seu elegante vestido preto e postura confiante chamaram a atenção de Jayden imediatamente. Eles foram colocados à mesma mesa para jantar e, à medida que a noite avançava, Jayden ficou cativado pela sagacidade de Viviana e seu profundo conhecimento do mundo financeiro. Eles conversaram por horas, a conversa fluindo sem esforço, de tendências de mercado a anedotas pessoais. Pela primeira vez em anos, Jayden sentiu uma faísca de entusiasmo, uma lembrança da paixão que sentira em seus tempos de juventude. Conforme o gala chegava ao fim, eles trocaram cartões de visita, ambos demorando um momento a mais quando seus dedos se roçaram. Jayden disse a si mesmo que era puramente interesse profissional. Mas o pensamento em Viviana permaneceu em sua mente por muito tempo depois que ele voltou para casa naquela noite. Nas semanas seguintes, Jayden e Viviana começaram a se encontrar regularmente sob o pretexto de networking e potencial colaboração entre suas empresas. Encontros para um café se transformaram em almoços de trabalho, que evoluíram para drinks depois do expediente. A cada vez, Jayden se pegava compartilhando detalhes mais pessoais, confiando a Viviana suas frustrações em casa e as pressões do trabalho. Viviana, por sua vez, era atraída pelo poder e sucesso de Jayden. Ela via nele um potencial mentor e talvez algo mais. Ela ouvia seus problemas com simpatia, oferecendo a compreensão e o apoio que Jayden sentia que faltavam em sua vida. A linha entre o profissional e o pessoal se tornou tênue rapidamente. Uma sessão de estratégia noturna no apartamento de Viviana tornou-se o catalisador para o primeiro beijo deles, dominado pelo desejo e a emoção do proibido. Jayden cruzou uma linha que ele nunca pensou ser capaz de cruzar. Enquanto dirigia para casa naquela noite, a culpa lutava com euforia em sua mente. Ele disse a si mesmo que foi um erro único, que ele terminaria imediatamente. Mas, à medida que os dias passavam, ele se viu incapaz de ficar longe de Viviana. O que havia começado como um encontro casual estava rapidamente se transformando num caso sério. Um que teria consequências catastróficas para todos os envolvidos. Em janeiro de 2023, enquanto Jayden aprofundava seu envolvimento com Viviana, Karen recebeu uma notícia que abalaria as estruturas do seu mundo. O que ela inicialmente havia descartado como sintomas de fadiga e estresse acabou-se revelando algo muito mais sinistro. Após uma série de exames e uma biópsia, Karen foi diagnosticada com câncer de mama em estágio 3, no dia em que recebeu o diagnóstico. Karen sentou-se sozinha na sala de exames estéril, sua mente em turbilhão enquanto o oncologista explicava gentilmente o plano de tratamento. Ela se sentia entorpecida, mal registrando as palavras do médico sobre quimioterapia, radioterapia e taxas de sobrevivência. Naquele momento, tudo o que ela queria era seu marido ao seu lado. Mas Jayden estava inacessível, seu telefone caindo direto na caixa postal. Quando ela finalmente deu a notícia para Jayden naquela noite, sua reação foi uma mistura de choque e o que Karen percebeu como distanciamento. Ele a abraçou enquanto ela chorava, murmurando palavras de conforto, mas ela não conseguia se livrar da sensação de que seus pensamentos estavam em outro lugar. Ela atribuiu o distanciamento dele ao estresse de processar o diagnóstico, sem nunca suspeitar do verdadeiro motivo da sua distração. As semanas seguintes foram uma avalanche de consultas e decisões. Karen se dedicou a pesquisar opções de tratamento e grupos de apoio, determinada a enfrentar sua batalha com coragem. Jayden a acompanhava nas consultas médicas e ajudava a conseguir ajuda adicional com as crianças. Mas havia uma tensão palpável entre eles. Internamente, Jayden estava consumido pela culpa. O momento da doença de Karen não poderia ter sido pior, vindo justamente quando seu caso com Viviana estava se intensificando. Ele se viu dividido entre seu dever para com sua esposa e seus sentimentos crescentes por sua amante. O estresse de manter sua vida dupla. Enquanto apoiava Karen durante sua doença, começou a pesar. Enquanto Karen se preparava para começar sua primeira sessão de quimioterapia, ela procurou Jayden em busca de apoio emocional, esperando se reconectar com o marido diante desse desafio transformador. Mas o homem que ela um dia considerou seu porto seguro agora parecia distante e inalcançável. Ela mal sabia que o pior de sua traição ainda estava por vir. Conforme o inverno derretia para a primavera, Jayden Hartwell se viu vivendo duas vidas completamente separadas. De dia, ele era um marido dedicado, acompanhando Karen às sessões de quimioterapia, cuidando da casa e mantendo uma fachada de normalidade para seus filhos. À noite, ele era o amante apaixonado de Viviana, escapando para um mundo de excitação e liberdade, dos fardos de sua vida familiar. A culpa de sua infidelidade, agravada pela doença de Karen, corroía Jayden. Ele se jogou no trabalho com vigor renovado, usando-o como uma desculpa para criar distância de ambas as mulheres. Noites longas no escritório se tornaram seu refúgio, um espaço neutro onde ele pudesse evitar confrontar a realidade de suas escolhas. Karen, enfraquecida por seus tratamentos e focada em sua recuperação, inicialmente atribuiu as ausências de Jayden às demandas do seu trabalho e ao estresse de sua doença. Ela se apoiou fortemente em sua irmã, Imogen, e um grupo unido de amigos que se uniram ao seu redor durante este momento difícil.
Eles forneceram o apoio emocional que parecia estar faltando em seu marido. Embora nenhum deles ousasse expressar suas preocupações sobre o comportamento de Jaden. Enquanto isso, Viviana ficava cada vez mais impaciente com as limitações do relacionamento deles. Ela pressionava Jaden por mais tempo e atenção, insinuando um futuro juntos. Jaden, incapaz de se comprometer totalmente, mas sem querer deixá-la ir, a apaziguava com promessas de férias juntos assim que as coisas se acalmassem em casa. Conforme o tratamento de Karen progredia, a tensão começou a aparecer em toda a família. Penelope, agora com 12 anos, tornou-se retraída e mal-humorada, lutando para lidar com a doença da mãe e as constantes ausências do pai. Atticus, de 9 anos, desenvolveu ansiedade, agarrando-se a Karen e desmanchando-se em lágrimas à mínima provocação. O outrora lar feliz tornou-se um lugar de tensão e ressentimentos não ditos. Amigos e vizinhos começaram a notar a mudança na dinâmica da família Hartwell. Sussurros circulavam na saída da escola e nos churrascos da vizinhança. Alguns especulavam sobre o impacto da doença de Karen. Enquanto outros se perguntavam se havia problemas no casamento. Dominique Faust, colega de Jaden, o tinha visto com Viviana em um restaurante do outro lado da cidade. Mas guardou suas suspeitas para si mesmo, sem querer aumentar os problemas da família. Com a aproximação do verão, Jaden se viu caminhando em uma corda bamba cada vez mais precária. Seu desempenho no trabalho, em casa e com Viviana estava começando a decair. Ele estava irritado, distraído e propenso a mudanças de humor. Karen, apesar de seu estado debilitado, sentiu que algo estava profundamente errado, mas não tinha energia para confrontá-lo diretamente. O ponto de ruptura estava se aproximando e viria de uma forma que nenhum deles poderia ter previsto. Enquanto Jaden planejava sua fuga com Viviana, ele não fazia ideia de que seu castelo de cartas cuidadosamente construído estava prestes a desabar sobre ele. Quando julho de 2023 chegou, trazendo consigo uma onda de calor que cobria tudo com temperaturas sufocantes, Jaden Hartwell tomou uma decisão que alteraria irreversivelmente o curso de sua vida e a vida daqueles ao seu redor. Com a quimioterapia de Karen programada para continuar durante todo o verão, Jaden anunciou que precisava fazer uma viagem de negócios para fechar um negócio importante nas Ilhas Caimã. Karen, pálida e exausta de sua mais recente sessão de tratamento, assentiu fracamente à notícia. Estava muito esgotada para questionar o momento ou a necessidade da viagem. Apenas pediu que ele ligasse regularmente para saber como ela e as crianças estavam. Jaden sentiu uma pontada de culpa ao olhar para sua esposa. Mas a culpa não foi suficiente para dissuadi-lo de seus planos. Na realidade, não havia nenhum negócio. Jaden havia organizado uma escapadela romântica de uma semana com Viviana, usando seus contatos para reservar uma luxuosa vila particular em uma praia isolada. Enquanto fazia as malas, escondendo presentes para Viviana entre suas roupas, ele racionalizou suas ações. Ele disse a si mesmo que merecia essa pausa. Que o estresse dos últimos meses lhe dava direito a alguma felicidade. No momento em que Jaden e Viviana chegaram ao seu paraíso tropical, eles jogaram a cautela ao vento. Eles passaram seus dias descansando na praia, bebendo coquetéis e se deliciando com refeições caras. Suas noites eram repletas de paixão, ambos se divertindo com a liberdade de estarem juntos abertamente. Jaden afastou os pensamentos sobre Karim e seus filhos para o fundo de sua mente, imergindo-se completamente na fantasia de uma vida com Viviana. De volta à sua casa, a condição de Karen piorou. Os efeitos colaterais de seu último tratamento a atingiram com força, deixando-a acamada e febril. Imogen mudou-se temporariamente para ajudar com as crianças e os cuidados de Karen, ficando cada vez mais frustrada com a ausência de seu cunhado. Ela tentou repetidamente entrar em contato com Jaden, mas seu telefone não foi atendido. Era Penelope, quem, sem querer, deu início aos eventos que exporiam a traição de Jaden. Preocupada com a mãe e com raiva da ausência do pai, ela decidiu usar o cartão de crédito de emergência que Jaden lhe dera para encomendar flores para Karen. Quando o cartão foi recusado, ela ligou para o número de atendimento ao cliente, fingindo ser Karen para perguntar sobre as transações recentes. O atendente do serviço de atendimento ao cliente, enganado pela atuação de Penelope, revelou uma lista de cobranças das Ilhas Caimã. Restaurantes luxuosos, boutiques sofisticadas e uma joalheria. Penelope, confusa e chateada, compartilhou essa informação com sua tia Imogen. Imogen, com suas suspeitas finalmente confirmadas, decidiu que era hora de agir. Ela contratou um investigador particular, que rapidamente descobriu a verdade sobre a viagem de negócios de Jaden e seu caso com Viviana. Com essas informações e provas em mãos, Imogen conversou com Karen para revelar a extensão da traição de seu marido. Com palavras gentis, mas com honestidade inabalável, ela compartilhou as provas reunidas pelo detetive particular. Fotos de Jaden e Viviana juntos nas Ilhas Caimã. Registros de compras extravagantes. E filmagens com data e hora deles entrando e saindo de sua vila. Karen ouviu em silêncio atordoado, seus dedos agarrando o braço da cadeira com força. Conforme o quadro completo da duplicidade de Jaden emergia, uma miríade de emoções a invadiu. Choque, raiva, humilhação e, finalmente, uma determinação férrea. Quando Imogen terminou de falar, Karen permaneceu em silêncio por um longo momento. Então, com uma voz mais firme do que sentia, ela perguntou o que fazemos agora. Imogen, aliviada por a resposta da irmã não ser de desespero, respondeu: o que você quiser fazer. Estou aqui para você, aconteça o que acontecer.
Foi naquele momento, com o apoio inabalável de sua irmã e a dura verdade exposta diante dela, que Karen começou a formular seu plano de vingança. Ela não deixaria o câncer ou a traição do marido a definirem. Em vez disso, ela tomaria o controle de sua narrativa e garantiria seu futuro em seus próprios termos, enquanto Karen absorvia a realidade esmagadora da infidelidade de Jaden. Uma transformação ocorreu dentro dela. O choque inicial e a mágoa rapidamente deram lugar a uma raiva fria e calculada. Apesar de seu estado físico debilitado, a mente de Karen se aguçou com propósito. Ela percebeu que enquanto o câncer ameaçava tirar sua vida, Jaden havia escolhido destruir o casamento deles. Nas horas silenciosas da noite, enquanto seus filhos dormiam e Imogen vigiava, Karen começou a formular seu plano. Ela não seria uma vítima, nem do câncer e certamente não da traição do marido. Com uma clareza que não sentia há meses, Karen decidiu assumir o controle do seu futuro. Começando pela segurança financeira que Jaden havia tão descuidadamente prejudicado. Na manhã seguinte, Karen contatou Ezra Cruz, um astuto advogado de divórcio conhecido por sua abordagem implacável em casos de grande repercussão, em uma consulta particular. Ezra expôs as opções de Karen, explicando que, dadas as circunstâncias, ela tinha um caso forte para um acordo vantajoso. No entanto, Karen tinha outros planos, com a orientação relutante de Ezra e o apoio inabalável de Imogen. Karen colocou seu plano em ação. Ela começou documentando meticulosamente o caso de Jaden e seu abandono durante a doença dela. Em seguida, ela contatou seus antigos contatos no mundo da arte, indagando discretamente sobre vendas privadas rápidas de várias peças valiosas de sua coleção. A parte mais crucial e arriscada de seu plano envolvia seus bens conjuntos, usando sua procuração, que Jaden lhe havia concedido anos atrás para emergências. Karen começou o processo de liquidação de suas contas. Ela trabalhou incansavelmente, fazendo movimentos calculados para converter seus investimentos em dinheiro sem levantar alarmes imediatos. Enquanto trabalhava, Karen era movida por uma mistura de raiva justa e uma nova determinação para garantir o futuro de seus filhos. Ela abriu novas contas apenas em seu nome, transferindo fundos com precisão. A casa de férias da família em Michigan foi discretamente colocada à venda, vendida para um comprador à vista em poucos dias. Ao longo deste turbilhão de atividades, Karen mantinha a aparência de uma mulher focada apenas em sua saúde. Ela continuou seus tratamentos, frequentou as reuniões do grupo de apoio, e até conseguiu manter uma rotina normal para Penelope e Atticus. Só Imogen sabia a extensão total das ações de Karen, servindo como confidente e cúmplice no plano audacioso de sua irmã. Conforme os dias passavam e o retorno de Jaden se aproximava, Karen sentia uma satisfação sombria. Ela havia retomado o controle da maneira mais profunda possível. Agora, tudo o que restava era esperar que o homem que a traíra voltasse para casa e enfrentasse as consequências de seus atos. Em uma ensolarada tarde de sábado, no final de julho, Jaden Hartwell voltou para casa de sua viagem de negócios às Ilhas Caimã, bronzeado e relaxado. Ao entrar na garagem de sua mansão em Riverton, sentiu uma pontada de culpa, sabendo que teria que voltar a interpretar o papel de marido e pai dedicado. Ele não fazia ideia de que sua vida dupla cuidadosamente construída estava prestes a implodir. Entrando na casa estranhamente silenciosa, Jaden chamou por Karen e as crianças. O silêncio que o recebeu foi perturbador. Ele foi até a cozinha, onde encontrou um envelope grosso de papel pardo no balcão. Seu nome escrito na elegante caligrafia de Karen, com uma crescente sensação de pavor. Jaden abriu o envelope. Dentro, ele encontrou os papéis do divórcio, junto com uma carta de Karen detalhando seu conhecimento sobre o caso dele e sua ausência durante seus tratamentos de câncer. O parágrafo final da carta o informava que ela havia liquidado seus bens conjuntos, levando o que ela considerou sua parte justa após anos, apoiando sua carreira e criando sua família. Em pânico, Jaden correu para seu escritório em casa e tentou acessar suas contas bancárias online. Acesso negado. Ele ligou para seu gerente de investimentos, apenas para descobrir que a maior parte de seu portfólio havia sido vendida na semana passada. A casa de férias, vendida. Sua valiosa coleção de arte, desaparecida. Conforme a realidade da situação se tornava clara, Jaden afundou-se na cadeira de couro do seu escritório, a mente a mil. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Viviana, perguntando sobre seus planos para o próximo fim de semana. Jaden olhou fixamente para a tela. A vida que ele pensava que queria agora parecia vazia e equivocada diante de tudo o que havia perdido. Nesse momento, ele ouviu a porta da frente se abrir. Passos se aproximavam do seu escritório, pesados demais para serem os de Karen. A porta se abriu revelando Imogen, seu rosto uma máscara de fúria fria. Ela está aqui. Jaden percebeu, para garantir que entendesse a magnitude total de seus erros e as consequências que estavam apenas começando a se desenrolar. Agente especial da Divisão de Crimes de Colarinho Branco do FBI foi designada para investigar o caso. Sua equipe começou o processo meticuloso de rastrear o movimento dos bens dos Hartwell, procurando por quaisquer sinais de atividade fraudulenta ou lavagem de dinheiro. O que eles descobriram foi uma complexa teia de transações, todas meticulosamente documentadas. E, para sua surpresa, totalmente ilegais. O uso da procuração por Karen estava dentro de seus direitos. E ela teve o cuidado de manter suas ações dentro dos limites da lei. No entanto, a investigação revelou algumas práticas financeiras questionáveis por parte de Jaden. Suas contas de despesas revelaram um padrão de gastos extravagantes,
que se estendia muito além de sua viagem com Viviana. Havia saques de dinheiro irregulares, presentes não declarados e sugestões de tentativas de ocultar ativos no exterior. À medida que a agente Vega investigava mais a fundo, ela descobriu conexões entre Jaden e várias empresas, que recentemente havia sido investigada por uso de informação privilegiada, embora não diretamente implicado. As evidências sugeriam que Jaden vinha agindo no limite da ética em seus negócios. Na primavera de 2024, quase um ano após a implosão da família Hartwell, o caso finalmente foi a julgamento. Os advogados de Jaden tentaram pintar Karen como uma mulher vingativa, que havia reagido de forma exagerada a uma simples indiscrição, apreendendo ilegalmente bens em um acesso de ciúmes. Eles argumentaram que as ações dela não só destruíram a vida de Jaden, mas também impactaram negativamente seus filhos, e potencialmente comprometeram os fundos dos clientes em sua empresa. A equipe de Karen, liderada pelo afiado Cruz, desmantelou metodicamente essa narrativa. Eles apresentaram provas do longo caso extraconjugal de Jaden, sua negligência durante o tratamento de câncer de Karen e o rastro de suas próprias irregularidades financeiras. Testemunhas, incluindo Imogen e vários ex-colegas de Jaden, testemunharam sobre seu comportamento errático e lapsos éticos nos meses que antecederam a descoberta de sua infidelidade. O testemunho mais condenatório veio de Viviana Reyes, que em troca de imunidade revelou toda a extensão de seu relacionamento com Jaden, incluindo suas promessas de deixar Karen e seus comentários depreciativos sobre a doença da esposa. À medida que o julgamento progredia, ficou claro que o caso havia evoluído para além de um simples processo de divórcio. O juiz, forçado a considerar as complexidades da situação, tive que ponderar não apenas a dissolução do casamento, mas também os potenciais aspectos criminais dos negócios financeiros de Jaden. Após semanas de dramáticos depoimentos e hábeis manobras legais, o tribunal se preparou para proferir seu veredicto. Jaden, considerado culpado de múltiplos crimes financeiros, foi condenado a 3 anos em uma prisão de segurança mínima.